eu me sinto assim, não desmerecendo nenhum tipo de especialidade, mas eu me sinto privilegiada que desde que eu formei e entrei na faculdade, os meus plantões foram sempre de ginecologia e obstetrícia. Eu não dei plantão assim de porta de clínico, né? Assim, que eu acho que é um plantão bem pesado, você pode, né, ter de tudo, às vezes um período expulsivo, que eu às vezes não tenho um obstetra ali naquele momento para poder atuar, até é, intercorrências clínicas mesmo. Mas dentro da minha especialidade, da obstetrícia, é um plantão que ele pode ser muito tranquilo, mas ele pode ser totalmente fora das suas estratégias. Esse sábado mesmo eu fiz um procedimento no hospital e estava lotado o plantão, lotado. Eu nunca vi assim. Já tive plantões tumultuados, mas há muito tempo eu não via o pré-parto tão tumultuado. E o balanço do plantão que a doutora Ludmila me passou no domingo foram 10 cesáreas e 2 partos normais. Então, é assim, é muito bacana porque você vai dar assistência, às vezes, para pacientes que você não conhece. Então, é um grande desafio porque é um momento tão especial, a chegada de uma criança, e ao mesmo tempo muito tenso, porque muitas estão passando por aquela situação pela primeira vez. Às vezes no pré-natal não foram tão bem orientadas, não por parte da equipe, mas às vezes ela não teve aquela dúvida naquele momento. E aí ela não se abriu para receber também aquela orientação. Então é um desafio, porque você tem que explicar para ela que faz parte de um processo e você tem que passar a tranquilidade que está indo tudo bem. E ao mesmo tempo, se não está indo tudo bem, você tem que passar, pontuar, explicar para ela, para a família. E muitas vezes não dá tempo de fazer isso. Por quê? Porque você tem que agir. Se você não agir, você pode perder uma vida. E aí vem aquela situação que eu disse lá no início. Eu queria lidar com a especialidade que fosse, né, assim, sempre alegria, sempre vida, mas infelizmente às vezes não é. E o que a gente faz ali é o tempo todo tá querendo trazer as crianças com saúde, manter as mães também tranquilas e com saúde, porque existe o período do puerpério, o pós-parto ali imediato, os riscos, né, inerentes ao procedimento. Então, o plantão ele é bem tumultuado. Às vezes, dá 7 da manhã, a gente chega, às 7 da noite, você fala assim, ai, agora que eu sentei pela primeira vez. Né? Agora que eu vou tomar uma água, né? Mas é bacana. Eu precisei fazer a opção de não estar neste momento dos meninos menores, mas é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que, assim, a adrenalina um pouquinho é bom também, né? E um caso aí que durante os plantões é que chamou atenção, um caso que você pode contar pra gente, doutor? Ai. Que passou muito aperto ali a equipe médica, que teve, né, muito problema. Então, na verdade, assim, um caso que, quando você fez a pergunta, o primeiro que veio à minha mente, aí eu vou ser sincera. É, a gente, assim, não teve tanto problema. Foi uma paciente que já chegou com decesso fetal, fez ultrassom, o bebezinho já não tinha vida dentro do útero. E ela tinha mais ou menos 21 semanas de idade gestacional. Isso corresponde a 5 meses. E ela já tinha passado por vários plantões. A gente coloca um comprimido que chama misoprostol para poder amadurecer o colo do útero, o útero fazer contrações e expulsar. Porque para essa paciente, apesar de já ter o decesso, é menos mórbido a expulsão via vaginal do que você ter que fazer uma cirurgia para isso. E naquela ocasião eu estava grávida do mesmo tempo gestacional. Então foi bem pesado. É, a Se situação. coloca no lugar do paciente. Nossa, assim, porque medicina é empatia, né? Você sente a dor do outro. Então foi complicado mesmo, né? Ainda mais no período ali que você. Mas E como é na que foi? época, a Andrea, ela é técnica de enfermagem, ela ficava no alojamento. Eu acho que a Andrea agora ela já até diminuiu um pouco a jornada. E na hora que a paciente expulsou, porque aí eu falei do comprimidinho, ela passou por vários plantões, mas ela expulsou comigo. Sim. E aí, na hora que eu dei assistência para a paciente, que eu vi que ela ali assim estava bem, que eu olhei para trás, a André já estava de braço aberto assim para me abraçar.
e me acolher. Porque a paciente estava ali, né? Obviamente, a gente deu o acolhimento para ela também, mas não é fácil você pensar assim, se fosse comigo. Sim. Ainda mais, né, o filho ali, naquele momento, né? Isso. É muito complicado. E aí depois a gente, né, deu assistência, a gente orientou. E depois dessa paciente eu já tive com ela, já teve outros filhos, graças a Deus, tá bem, tá feliz, né? E aí são as cicatrizes da vida. Com certeza, faz né? parte, né? E tem alguma lembrança, às vezes, cômica, engraçada, de alguma Tem. paciente? Não tenho de uma paciente, tenho de mim mesma. Também É queremos melhor. saber. Na minha residência, assim, as classificações de risco para o paciente no plantão são em cor. Você tem verde, que é mais tranquilo, o azul, que é um pouco mais urgente do que o verde, mas ainda assim tranquilo. O laranja, que é um alerta, você tem que dar atenção, e o vermelho, que é imediato. Né? Por exemplo, na obstetrícia, um descolamento de placenta, você tem que atender ele agora, senão você pode perder esse neném. E aí, eu tava na residência e foi um plantão daqueles, tipo esse de 10 cesáreas e 2 partos. E aí, eu não tinha parado para comer. E eu me dei conta de que eu não tinha levado o meu lanche. Aí, uma das enfermeiras gritou, falou assim, ô Bela, tem uma laranjinha ali. Eu falei, eu quero. Só que não era uma laranja fruta, era a paciente com a pulseira laranja que eu tinha que atender. Essa é boa. Tá? E aí eu atendi, Com e aí fome. vem outra parte, com fome. E aí todo mundo começou a rir, porque assim, foi uma confusão. Aí o acompanhante da paciente foi em casa e trouxe um sanduíche natural pra mim. E me alimentou e eu fiz o parto dela. Pelo menos você conseguiu um lanche antes do parto. Daí, na hora que a laranjinha não veio o laranjão. Veio o laranjão. Essa Nossa, é boa. mas foi assim. Até hoje me zoou. Mas essa foi boa.